A cidade de Itararé, no interior de São Paulo, é lembrada por ser um dos principais cenários da Revolução de 1930 e da Revolução de 1932. A memória desses conflitos sobrevive em diversos espaços da cidade. No entanto, entre 1893 e 1895, Itararé foi palco das ações militares da Revolução Federalista, que sacudiu a região sul do Brasil, deixando rastro de violência e brutalidade. A Proclamação da República foi um evento que marca o fim do Império no Brasil e foi protagonizada pelos militares, também com apoio de classes civis como os cafeicultores do Vale do Paraíba. A Proclamação da República no Brasil, ela é uma proclamação que a gente aprende na escola como um momento histórico ali em que a população brasileira tivesse participado, quando na verdade ela foi um golpe de Estado. Deodoro da Fonseca, após o primeiro momento do governo provisório, que vem com a Proclamação da República, 15 de novembro, em fevereiro de 1891 ele é eleito pelo Congresso de forma indireta como presidente da República. Em novembro de 1891, ele fecha o Congresso, promete uma revisão na Constituição, porém ele não consegue apoio do Exército e também tem uma contestação por parte da Marinha. E isso vai fazer com que ele renuncie ali no final do mês de novembro de 1891. Floriano Peixoto, então vice-presidente da República, assumiu o poder num cenário de muita tensão. Os questionamentos contra Floriano Peixoto dizem respeito à inconstitucionalidade do seu governo. Segundo a Constituição de 1891, em caso de renúncia de um presidente e não tivesse sido passado 2 anos desse governo, deveriam ser marcadas novas eleições. O Floriano Peixoto ele assume após a renúncia do Deodoro em novembro de 1891. Se a gente relacionar a fevereiro, não fazia ainda 2 anos de 1891. E o Floriano assume o poder, não marca novas eleições, porque na justificativa dele já estava se contando desde 1889. Então a principal razão da contestação da validade desse governo do Floriano Peixoto era dele não respeitar a Constituição. No Rio Grande do Sul, entre a Proclamação da República e a eleição de Júlio de Castilhos em 1893, se sucederam 17 governos diferentes. No Rio Grande do Sul, a política estava dividida principalmente em 2 grupos. O primeiro grupo, a situação, o Partido Republicano Rio-Grandense, tinha como seu principal representante Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos tinha uma cartilha ligada ao positivismo, né? Ele estuda fora, ele estuda em São Paulo, direito, volta para o Rio Grande do Sul com essa perspectiva. A sua principal oposição era representada pelo Partido Liberal, que depois funda o Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins. Ele era a favor da República, porém ele tinha já uma perspectiva ligada a um governo parlamentar. Em 1893, os embates entre os castilistas, conhecidos como pica-paus, e liberais, conhecidos como maragatos, deram início a uma violenta guerra civil que ficou conhecida como Guerra da Degola, pela maneira violenta que os prisioneiros eram executados. O nome de Guerra da Degola se deve a uma forma que foi muito utilizada de executar os soldados nesse confronto, que é cortar o pescoço, né? Eles chamavam de orelha a orelha. E a degola era uma prática já comum entre os estancieiros gaúchos com relação aos animais, né? Eles tinham esse hábito de matar o carneiro, o gado com a degola. E ela foi praticada tanto pelos maragatos quanto pelos pica-paus. Então a degola tem esse caráter de humilhação, de violência mesmo, mas também a gente tem que lembrar que é uma guerra que faltava armamento, faltava munição. Além de tudo, a degola ela servia também como terror psicológico para as populações locais. Então, mesmo que não houvessem grandes materiais bélicos, uma grande artilharia, ainda assim o terror psicológico de uma possível degola assustava muito as populações da região. No entanto, a brutalidade da Revolução Federalista transcendia a prática da degola. A população da região onde a guerra chegou em si, né, de fato,
ela sofria principalmente saques, violência sexual, quando a gente fala principalmente das mulheres, né, que ficam ali à mercê. Nós temos a questão dos furtos, muitas pessoas foram presas, torturadas, né, diante de uma possibilidade de ter auxiliado um grupo ou outro. A Constituição de 1891, no seu artigo 87, proibiu o recrutamento forçado. No entanto, essa norma legal durante o conflito foi amplamente desrespeitada. O recrutamento para a guerra, ele acontecia de forma muito sumária, né? A gente tem dentro da Constituição de 1891 que era proibido por lei que os soldados para qualquer tipo de conflito fossem recrutados de forma obrigatória. Porém, a gente sabe que diante das circunstâncias da época, acabou-se que houve esse recrutamento compulsório, principalmente jovens, pobres e marginalizados. Os recrutados, conhecidos como recrutados de pau e corda, eram pessoas pobres, funcionários dos estancieiros e inclusive ex-escravizados. A Revolução Federalista, inicialmente um conflito restrito ao Rio Grande do Sul, ganhou contornos nacionais em 6 de setembro de 1893, quando o almirante Custódio de Melo tentou derrubar o presidente Floriano Peixoto, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Era o estopim da Revolta da Armada. A segunda revolta da Armada teve como principais representantes Custódio de Melo, Saldanha da Gama, e o objetivo dela era impedir o governo de Floriano Peixoto ter continuidade. A gente tem que lembrar que Custódio de Melo tinha o objetivo de suceder Floriano no poder. Então, por isso que a Marinha ela se volta ao Rio de Janeiro e uma parte dela se desmembra e vai até Desterro, que hoje é Florianópolis. A Marinha, naquele momento, pretendia bombardear o Rio de Janeiro até que conseguisse a derrubada de Floriano Peixoto. As revoltas não demoraram a se conectar. Após a conquista de Santa Catarina, os revoltosos estabeleceram um governo provisório na cidade do Desterro, capital do estado. O sucesso naquela região os impulsionou a planejar a invasão do Paraná. O objetivo final era chegar ao Rio de Janeiro, passando por terras paranaenses e paulistas. Nos meses finais de 1893, a recém-fundada Itararé se converteu num ponto estratégico no combate aos federalistas. Embora desprovida de ferrovias, a localidade se destacava no século XIX como um dos principais corredores terrestres entre São Paulo e Paraná. Por isso, o presidente de São Paulo, Bernardino de Campos, ordenou a concentração de tropas na cidade. Itararé foi emancipada em 28 de agosto de 1893, até então pertencia a Itapeva, a antiga Faxina, era uma freguesia dessa localidade. A cidade tinha uma estrutura muito simples ainda. Não havia hospital, não havia escola, não tínhamos um jornal impresso em circulação, ferrovia, não havia uma ligação ferroviária ainda até o município e o telégrafo ele foi construído na ligação para a cidade durante a Guerra Civil. Itararé era uma pequena cidade, né, iniciando aí a sua jornada com apenas 6.000 habitantes, mas a gente já era, né, historicamente, um caminho de tropeiros, então já era uma região de passagem. Em janeiro de 1894, o jornal Correio Paulistano fez a seguinte publicação. O movimento de forças aqui nos últimos dias tem sido tal que essa localidade assumiu a nota característica de uma praça de guerra. Em uma palavra, São Pedro de Itararé está militarizada. O início de 1894 foi marcado pela invasão do Paraná. Cidades como Tijucas, Lapa e Paranaguá foram atacadas pelas forças rebeldes. Diante da gravidade da situação, o presidente do estado, Vicente Machado, transferiu a capital para Castro e posteriormente se retirou do estado. Com exceção da Lapa, o Paraná estava nas mãos das forças rebeldes. A cidade da Lapa, no estado do Paraná, ela ficou muito conhecida durante a Revolução Federalista porque lá aconteceu o chamado Cerco da Lapa. O Cerco da Lapa é um momento muito decisivo da guerra. Por quase um mês as tropas republicanas conseguem segurar o avanço dos Maragatos, até que elas desistem, capitulam e são tomadas em começo de fevereiro de 1894 e os Maragatos continuam avançando no sentido de chegar ao estado de São Paulo. Porém, esse episódio ele é muito importante porque ele consegue atrasar o avanço, as pessoas residentes da Lapa, soldados ali, conseguem atrasar o avanço dos Maragatos e é o momento necessário para que o Floriano Peixoto conseguisse organizar o exército. Em 7 de fevereiro, o chefe de polícia do Paraná, Tertuliano Teixeira de Freitas, ligado às forças rebeldes, enviou um telegrama ao comissário de polícia de Castro em que dizia:
Reitero ordem de não permitir a passagem de qualquer pessoa por essa cidade com destino a Itararé. Suas bagagens e papéis devem ser revistados para serem apreendidos os suspeitos. Recomendo-vos a mais rigorosa vigilância até segunda ordem. Transmita a ordem idêntica a esta ao comissário de Jaguariaíva. Em 1º de março era realizada a primeira eleição direta para presidente do país. Por causa do conflito, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não participaram da eleição. As eleições em 1894 seriam as primeiras eleições diretas do Brasil, né? Depois de 2 presidentes aí militares, nós vimos ter finalmente um momento ali do voto. A gente tem que lembrar quem era eleitor, quem era cidadão na época. Votava-se apenas homens alfabetizados com mais de 21 anos, alguns setores eram excluídos como mendigos, analfabetos e militares, e as mulheres por tradição não votavam. Essa eleição ela é vencida pelo Prudente de Moraes, e um fato muito interessante é que os estados do Sul não participaram da eleição por estarem envolvidos com a Guerra Civil. A vitória de Floriano sobre a revolta da Armada alterou os rumos da Revolução Federalista. Embora já estivessem em Jaguariaíva, os maragatos desistiram do seu plano de invadir Itararé. Quando a revolta da Armada é vencida pelo governo, a Revolução Federalista, obviamente, vai sentir esse impacto também na sua guerra no Sul. Nós tivemos soldados maragatos até a região de Jaguariaíva, né? Boa parte desses soldados só não avançaram rumo à cidade de Itararé, muito por conta do fim da revolta da Armada no Rio de Janeiro, né? O que fez com que eles soubessem ali que não teriam aquele apoio, né, para estarem seguindo aí rumo ao Rio de Janeiro. Após avaliar o cenário, Gumercindo Saraiva determinou o retorno de suas tropas ao Rio Grande do Sul. Paralelamente, em 22 de março, o coronel Pires Ferreira comunicou a Floriano Peixoto a complexidade de transpor a ponte de Itararé para perseguir os maragatos. Havia um grande clima de revanchismo no estado do Paraná, com a retomada do território e o retorno do Vicente Machado à presidência do estado, do governo do estado. Uma das fotos mais famosas dessa guerra civil foi feita em Ponta Grossa, que mostra um maragato sendo degolado. Em 10 de agosto, Gumercindo Saraiva foi morto durante o combate em Carovi, no Rio Grande do Sul. A sua morte foi um duro golpe para os federalistas, que já vinham sofrendo com a repressão e o revanchismo das tropas governistas. Esse clima de revanchismo da Revolução Federalista a gente pode observar pelo episódio em que o Gumercindo Saraiva, nome forte do exército federalista que já havia morrido em combate, teve seu corpo desenterrado e teve a sua cabeça arrancada do corpo, né, na forma da degola, onde essa cabeça foi mandada para Júlio de Castilhos. Após mais de 2 anos de conflitos, a paz foi finalmente estabelecida em agosto de 1895. O presidente Prudente de Moraes comunicou ao Senado Federal o fim das hostilidades, encerrando assim a Revolução Federalista. O fim do conflito ele marca a ascensão de setores ligados à cafeicultura do estado de São Paulo, representados pelo Partido Republicano Paulista no governo federal. A gente vai ter uma sequência de presidentes que são paulistas a partir de 1894. Nesse momento, a partir de 1894, nós temos uma república oligarca, a República de Poucos, que vai ser protagonizada por setores rurais da oligarquia rural, principalmente do estado de São Paulo e de outros estados, como também em Minas Gerais, do Partido Republicano Mineiro. A vitória das forças do governo federal foi acompanhada por alterações de nomes de ruas, praças e cidades. A cidade de Desterro, né, que posteriormente passou a se chamar Florianópolis, ela recebe esse nome em homenagem, né, a Floriano Peixoto. Naquele período era costumeiro, né, se fazer essas homenagens utilizando o nome de determinados políticos ou figuras ilustres para denominar nome de cidade. Em uma sessão realizada em novembro de 1894, a Câmara Municipal de Itararé realizou a mudança do nome de ruas da cidade. A hoje Rua 15 de Novembro antes era conhecida como Rua Direita e em 1894 passou a ser chamada de Rua General Carneiro em homenagem à resistência de General Carneiro no Cerco da Lapa. Outras 2 ruas são criadas na cidade com um nome muito curioso e que talvez mostre como que estava o imaginário da população em torno da ameaça de uma guerra na cidade. São criadas a Rua República e a Rua Trincheira. Nós temos o caso da Rua Frei Caneca, que é uma homenagem ao Batalhão Frei Caneca, que ficou aqui instalado na cidade de Itararé. E nós temos, né, a Rua Prudente de Moraes. Não existe nenhuma documentação histórica na nossa cidade, né, que possa atestar que, de fato, essa rua recebeu esse nome em homenagem ao presidente ali que conseguiu conter esse conflito, né? Mas tudo indica.
Essa ideia de Tararé como uma fortaleza, uma barreira intransponível, que foi muito representada devido às guerras civis de 1930 e 1932, tem sua origem de fato em 1894, pois a cidade estava marcada para ser uma localização ocupada pelas forças dos maragatos. A participação de Tararé na Revolução Federalista, ela trouxe consigo também mais essa ideia ainda, né, de que Tararé é um lugar intransponível, né? Isso vai se fortalecer também nas discussões posteriores, lá na Revolução de 30, 32, que também ocorrem aqui na cidade de Tararé. Essa perspectiva que representa Tararé como uma terra de divisa, de resistência, ela começa a ser escrita e representada em jornais da época a partir do começo do século XX, devido a 1894. Itararé não foi invadida pelas forças federalistas e a contraofensiva de Floriano, a partir da cidade, construiu a imagem de Itararé como uma fortaleza inexpugnável. Conta a história um pouco, irmão que doido cai, os pais choram pelos filhos pelos pais. Conta a história um pouco, irmão que doido cai, os pais choram pelos filhos pelos pais. Ó Deus, com tua bondade, e teu divino poder, contemplai a orfandade das vítimas do deserto.